Olá, pessoal. Meu nome é Nestor Freire, tenho 57 anos, sou embaixador da Curto e hoje eu estou aqui na loja de fábrica deles para contar um pouco da cicloviagem que eu fiz agora em abril, em 4 países. A ideia dessa cicloviagem era começar no interior da Holanda, numa cidade que chama Vught, e atravessar a Bélgica, a França e a Espanha. No total, mais ou menos 2.400 quilômetros percorridos e uma altimetria muito audaciosa, principalmente na Espanha. Começamos a viagem em dois, eu e a Thaís, que é uma ciclista de viagem também, que é especializada em viagens de longa distância. E nós, para chegarmos na Holanda com as bicicletas, nós utilizamos os mala bikes Curtulo. Então, embalamos nossas bicicletas aqui no Brasil, colocamos ela dentro dos mala bikes e as transportamos até o destino final, que era a Holanda. É uma pergunta que sempre me fazem a respeito dessa logística de viagem, é o que se fazer com o Malabike. Uma das vantagens de você viajar com o Malabike da Curto é justamente que você pode despachá-lo, né? Ele é simples de enrolar, né? Ele vira uma bolsa e foi exatamente isso que a gente fez. A gente despachou os Malabikes para o destino final, onde a gente iria chegar. Feito isso, começamos a viagem. Colocamos todos os equipamentos dentro dos alforjes, começamos a viagem carregando não só as nossas vestimentas, mas também a comida e principalmente o lugar onde a gente iria morar durante esses 30 dias, que seria uma barraca. Então, partimos logo no começo de abril para essa viagem e os dias foram muito difíceis, principalmente no começo, porque existe uma fase de adaptação em todo o percurso, né? Mas, principalmente no começo da viagem, existe um tempo para você se adaptar à situação. Acontece que nós começamos a viagem debaixo de muita chuva e muito frio, e aos poucos a gente foi passando pelas cidades, né? Algumas cidades grandes, como Antuérpia, na Bélgica, e Bruxelas, Paris, e aos poucos a gente foi encontrando algumas dificuldades dentro do percurso, mas que aos poucos seriam superadas conforme nós íamos entrando na viagem. Essa viagem ela começou a ser planejada em dezembro de 2023. Idealizamos a viagem, compramos a passagem e eu montei toda a logística da viagem a partir de um programa que se chama Ride with GPS, que ele é um programa específico para você montar rotas de viagem. Ele dá prioridade, na verdade, às ciclovias. Montei a rota a partir desse programa e deu um traço, na verdade, entre a origem e o destino de 2.400 quilômetros. Começamos a viagem e aos poucos, pelas cidades que nós fomos passando, pelas cidades que nós fomos encontrando pelos caminhos, você acaba desviando as rotas, né, e procurando também outras alternativas. E uma das coisas que eu sempre falo, que é um aprendizado de viagem, né, é importante você sempre ter um foco, um objetivo para onde você quer chegar. Mas é importante você ter o olhar aberto durante todo o caminho para ver possibilidades de mudança, né? A viagem, na verdade, ela te possibilita você ter essa visão um pouco mais aberta sobre os lugares que você quer ir, né? E isso vale para a vida. Então, esse é um dos grandes ensinamentos da viagem. Uma das coisas que a gente sempre se preocupava durante toda a viagem é em relação ao peso que nós carregávamos.
Tem aquela famosa frase que eu falo, que o peso é proporcional ao seu medo, né? Que então, se você tem medo de passar frio, você leva mais casaco, se você tem medo de ficar doente, você leva mais remédio. Ou seja, quanto mais medo você tem do percurso que está pela frente, ou por algo desconhecido, você acaba levando mais peso, né? E levar mais peso, na verdade, numa viagem desse porte, que você pedala todo dia, é você gastar mais energia. Essa questão do peso e do medo é justamente pelo fato das pessoas ficarem e tentarem se manter numa zona de conforto na maioria das atividades da vida. Durante a viagem, a gente teve como casal, a gente teve uma empatia assim muito grande, né, principalmente nos momentos difíceis, né? Que era o vento extremo em alguns lugares, né? E principalmente também a chuva e o frio, né? Muitas pessoas pensam que viajar de bicicleta, quando você planeja uma viagem de bicicleta, você planeja a rota baseada na quilometragem e na altimetria. É nisso também, mas assim existem outras variáveis que você precisa prestar atenção, porque essas variáveis elas vão influir diretamente no seu desempenho, né? E principalmente no seu humor. É muito difícil, por exemplo, você pedalar com fome ou com você pedalar com muita sede. A adaptação do corpo, física e mental durante a viagem, ela faz parte do dia a dia, né? Então, assim, o viajante, na verdade, ele tem que, de uma viagem autossuficiente, ele tem que incorporar isso, né? E aprender a viver com o que você tem na mão, né? Então, muitas vezes quebra um equipamento ou alguma coisa e você não tem uma chave para consertar, então você tem que improvisar, né? Quando você está viajando nessas condições, todas essas ideias surgem e os sentimentos afloram. Então, você começa a viver uma imersão dentro dessa viagem que ela é muito particular para cada tipo de pessoa. Quando você termina uma viagem dessa, parece que fica um vácuo entre esses aprendizados e a vida cotidiana que você volta, né? E uma abstinência desse querer saber mais. E realmente é muito difícil você voltar de uma experiência dessa, cheio de aprendizados, cheio de amizades, né, das pessoas que você encontrou pelo caminho, né, de pessoas que não tinham que às vezes você pensa que você está fazendo algo grandioso, que realmente é muito difícil pedalar 2.400 quilômetros em 30 dias, debaixo de chuva, de frio e às vezes até neve. Então você encontra algumas figuras, né? Esses encontros com pessoas, com coisas durante toda a jornada, eles acabam engrandecendo a sua vida pessoal. E você passa, na verdade, a refletir a todo momento quais realmente são os valores da sua vida. Agora, nessa volta, eu estou em estágio de recuperação ainda, mas eu estou procurando aqui uma semana depois, fiz questão aqui de vir visitar aqui o pessoal aqui da Curto, porque, na verdade, aqui eu me sinto em casa, né? É como uma casa aqui para mim, me sinto muito à vontade aqui com o pessoal, com os produtos que eu utilizo da Curto. E estou em um processo de recuperação e principalmente de assimilação desse aprendizado.